Juridicamente, a nova resolução do TSE infringe a lei do Marco Civil da Internet, pois autoriza a remoção de conteúdo virtual sem autorização judicial, como requer a lei. Infringe a Constituição que assegura a liberdade de expressão. Abre as portas para a ampliação da censura em contexto eleitoral e da perseguição de candidatos que defendem ideias não alinhadas com aqueles que estão no poder. Lembrando que não foi passada nenhuma lei que define o que seja fake news, e que esta definição, num sistema democrático, jamais poderia ser dada por aquilo que se passa na cabeça de membro do Poder Judiciário, pois se trata de matéria de legislação exclusiva do Poder Legislativo. Está se montando um aparato que pode influenciar e muito no desfecho das próximas eleições. A seguir, confira o vídeo do grande jornalista Alexandre Garcia, que traz uma análise detalhada do atual cenário político. Gente, Comissão de Constituição e Justiça tem 27 senadores lá no Senado. Só 4 foram contra. E agora, o projeto de emenda à Constituição que diz que é crime o porte ou a posse de qualquer quantidade de droga ilícita, agora vai para votação no plenário. E o autor da emenda, a primeira assinatura, é o próprio Rodrigo Pacheco, né? Já disse que vai fazer 5 sessões regulamentares para aprovar e mandar para a Câmara, né? Inclui o inciso 80 do artigo 5º, é cláusula pétrea, que pode receber, não pode suprimir, nem pode alterar, é cláusula pétrea, né? Direitos e garantias individuais, dizendo isso. Isso confronta com o que o Supremo estava decidindo lá, que não, vamos ver o peso da maconha e tal, né? Claro que vai seguir o que já diz a lei, né? O viciado, o usuário, que talvez não seja viciado, mas que está contribuindo para o traficante comprar armas e munição, né? Ele vai ser tratado com... É crime, então ele vai ser tratado com prestação de serviço à comunidade, com internação para se recuperar, com pagamento de cesta básica, né? Já o traficante vai em cana mesmo. Bom, uma outra novidade do dia, né? Ainda nessa área, e eu acho que eu deveria ter anunciado lá no início, porque eu acho importante. É um país com instituições sem freios. Toda vez que você ouve alguém falando em divisão dos 3 poderes, vamos chamar de equação, mas na definição de Montesquieu, né, para haver equilíbrio entre os poderes, que é um sistema de freios e contrapesos. Só que o freio não estão funcionando, que é o Congresso Nacional. Tá muito cândido, para a gente usar um eufemismo. E aí tem instituições aí que estão desenfreadas, indo por cima da Constituição, dos direitos e garantias individuais, de questões comezinhas do devido processo legal, do Estado democrático de direito. Meu Deus. Eu acho que isso é talvez a coisa mais preocupante que nós temos hoje aqui nesse país, né? E tem uma outra... Tem outras questões aí, né? Vocês viram o que aconteceu entre Gilmar Mendes e André Mendonça, né? Gilmar Mendes deu lá uma entrevista na televisão, agora é a tristíssima moda de ministro do Supremo dar entrevistas, né? E ele usou um termo... anarcomilícia evangélica. Aí o ministro André Mendonça fez uma nota também pública, tão pública quanto a televisão, dizendo que se generalizou é grave, discriminando, é uma fala preconceituosa, que discrimina, né, e é dirigida a uma comunidade religiosa. Aí Gilmar Mendes anunciou que já falou com ele, que está disposto a esclarecer, que não foi isso que ele quis dizer, que pode conversar com as lideranças evangélicas, que não é nada disso.
Agora eu digo o seguinte, que no tempo em que juízes falavam só nos autos, isso jamais aconteceria. Bom, os Estados Unidos negaram a extradição de Alan dos Santos. A Folha de São Paulo é que está revelando aí detalhes que a gente não soube, de coisas que já aconteceram há mais tempo, né? Que foram autoridades brasileiras conversar com autoridades americanas e mostraram lá um vídeo do Alan dos Santos com tradução em inglês, legendas em inglês, né, que, segundo os brasileiros, proferindo palavras que seriam calúnia e injúria contra as autoridades. Os americanos ficaram olhando e disseram, uai, mas são só palavras. Ele não fez nada. Isso aqui é liberdade de expressão. Aqui nós não temos crime de opinião. Aí faltou o brasileiro dizer, nós também não temos, está na Constituição, também não temos. O inciso 4º do artigo 5º diz que é livre a manifestação do pensamento vedado ao anonimato. O artigo 220 fala na liberdade de comunicação, fala na vedação de qualquer tipo de censura, mas, né, como eu disse, a gente tem coisas estranhas. Mas, e aí, por fim, queria registrar que o ministro Moraes concordou a um pedido da defesa de uma senhora que vai se submeter a uma cirurgia de câncer. Ela está com tornozeleira. A tornozeleira não pode entrar na sala de cirurgia, que talvez tenha que ser acompanhada por exames de tomografia, ultrassom e tal, né? A senhora Karina Rosa dos Reis de Araxá. Então ele autorizou tirar. Aí terminou dizendo o seguinte, ressalte-se o caráter provisório da presente decisão que vigorará apenas para a realização da cirurgia. O Banco Central do Brasil foi escolhido o melhor Banco Central do mundo pela revista Central Banking, eu acho que é. Central Banking Magazine. O melhor do mundo. Obrigado, Roberto Campos Neto. Obrigado, Congresso Nacional, que deu autonomia ao Banco Central, que está protegendo a moeda e o crédito aqui no Brasil. Nosso vizinho do Sul, na Argentina, com toda a inflação imensa, baixou a taxa básica de juros, Banco Central argentino agora, depois do desempenho desses primeiros meses da administração Milei. Em dezembro, a inflação era 25% ao mês. Esperava-se para fevereiro 15% ao mês, já reduzindo. Foi menos, foi 13% ao mês, e Milei festejou. Queria mostrar para vocês aqui um livro do Milei, chamado O Fim da Inflação. Ou seja, ele escreve e faz. Esse livro já foi editado agora. Por que agora? Porque está em cima, né? A LVM, editora LVM, o Clube Ludovico, eu estou no Clube Ludovico, põe lá a leitura do que interessa na mão da gente. E olha, belíssimo livro contando o que ele está fazendo para combater a inflação argentina, como decorrência aí de todos esses anos de populismo na Argentina. Mas tem outro aqui, olha só que encadernação. Capa dura, né, como se diz. Tinha que ter a história do Visconde de Cairu, esse baiano que brilhou desde a chegada do príncipe regente em 1808. Ele, inclusive, recomendou a abertura dos portos para as nações amigas, a abertura do Brasil, liberalismo, atuou muito formando princípios econômicos básicos da nossa cultura brasileira. Esse também é outro produto do Clube Ludovico que eu recomendo. Olha, e tem lá vejam aí o link, o site do Clube Ludovico, e tem uma oferta que tem um rótulo aí de
Garcia 50, que dá 50% no primeiro mês. É R$ 59,90 por mês a assinatura, mas tem um tremendo desconto para quem comprar mais livros, além do que recebe, muito bem encadernado, muito bem empacotado, né?